Dando continuidade na leitura do livro Nexus, do Yuval Noah Harari, como eu tinha comentado, eu iria compartilhar alguns insights que eu viesse a ter ao longo da leitura do livro, né? Agora, eu estou numa parte onde praticamente traz uma ideia que já esteve presente no livro Sapiens e também no livro Homo Deus, que é a ideia de que o ser humano ele se liga com outros seres humanos através de histórias, de narrativas, né? Porque, em suma, existe três realidades. Existe uma realidade objetiva, que existe independente de eu acreditar ou não, digamos assim. Digamos que existe essa casa onde eu estou. Independente de eu acreditar ou não, ela existe. Existe uma realidade subjetiva que é, digamos, dor, sentimento, emoções, digamos assim, se a pessoa está sentindo uma dor, independente de eu ter conhecimento dessa dor ou não, ela está sentindo essa dor. De tanto que até uma questão para a gente analisar, quando os outros vêm comentar sobre dores com a gente, por a gente não ter acesso àquela dor, às vezes a gente tende a menosprezar, principalmente quando é aspecto psicológico, né? Mas aquela dor é real para aquela pessoa, ela está sentindo aquilo. E outra questão é a realidade intersubjetiva, que são uma realidade compartilhada, ou seja, várias pessoas acreditam naquela realidade, é uma história, é uma narrativa. Quando várias pessoas acreditam nessa narrativa, consequentemente, isso se torna real. Real numa crença compartilhada. E isso foi o que proporcionou à humanidade se ligar entre si. Dentro dessas realidades assim que são compartilhadas, a gente pode olhar, por exemplo, dinheiro. Dinheiro não existe. Existem, digamos, representações do dinheiro. Por exemplo, moeda, seja cédulas, isso é representação do dinheiro. Mas o dinheiro ele existe na cabeça da gente. Na cabeça de todos que acreditam naquilo. Por exemplo, se você for olhar, existe até questões assim, às vezes a moeda está em alta, às vezes a moeda está em baixa, né? E o dólar mesmo fica tendo essas oscilações de acordo com acontecimentos até políticos, né? Ou seja, na medida que a pessoa acredita que o valor daquilo aumenta, o valor daquilo aumenta. Se acredita também que o valor decai, o valor decai. Então, essa questão é muito interessante. E não só dinheiro, é a questão de leis, por exemplo, de regras. Se a gente for olhar no mundo empresarial mesmo, até a questão da cultura. Cultura é uma história propagada dentro da empresa. Para que a cultura exista, é preciso que as pessoas saibam daquela cultura, acreditem naquela cultura, né? Então, o quanto que é importante, até mesmo se a gente quer ampliar aquilo, fazer com que as pessoas acreditem naquilo, é você, através de vários meios, você ficar propagando essa ideia, né? E até mesmo se a gente for olhar a questão do eu. Quem sou eu? Eu sou uma série de crenças que eu tenho sobre eu mesmo e também que as pessoas têm sobre mim. Isso que fez eu ser quem eu sou. E até mesmo sentimentos, emoções, digamos assim. Se a gente for olhar a questão mesmo de medo, o medo é uma história que eu estou contando para mim. Existem questões emocionais, mas no fundo, é uma narrativa que eu estou remoendo e faz aquilo ganhar força ou não. E assim como coragem também. É eu acreditar no meu potencial, acreditar que eu sou capaz, eu vou ter coragem para poder lutar com aquilo que eu estou buscando. O quanto é interessante essa questão da narrativa, né?